Bom, e se eu te falasse que esse time do São Paulo iria ganhar do quinto colocado do Campeonato Brasileiro, será que você acreditaria? Cara, e teve duas coisas nesse jogo, rapaziada, que me deixaram, tipo, embasbacado, se é essa a palavra que eu posso dizer. É lógico que, cara, eu tô muito feliz. Finalmente uma vitória. Parece que o torcedor São Paulino esqueceu o que era ganhar, sabe? Aí a gente fica meio alvoroçado quando volta a ganhar. E eu vou te chamar a atenção em dois pontos hoje que eu quero que preste muita atenção. Primeiro, o mito, o Rogério Ceni, que, cara, o Rogério Ceni simplesmente imitou. Eu disse no meu pré-jogo que ele podia servir de amuleto pra positividade do São Paulo, porque é o Rogério Ceni. São Paulo não dá pra desvencilhar uma coisa da outra e nos deu sorte. E além de nos dar sorte, o Rogério Ceni ainda bota o Rodrigo Nestor pra jogar. Porque vocês bem sabem que se o Rodrigo Nestor atingir determinados números de jogos, determinado tempo, o Bahia vai ser obrigado a comprar o Rodrigo Nestor. E o Rogério Ceni mais uma vez nos ajuda em alguma coisa e tirando o São Paulo dessa lástima de jogos sem ganhar. E a segunda coisa que eu quero que você se atente, cara, quando eu falo que esse time do São Paulo é um dos times mais safados que tem. Vocês viram como esses caras jogaram hoje? Vocês perceberam como o time do São Paulo jogou hoje? Quando a gente reclama de postura, quando a gente reclama desse tipo de coisa, é porque, cara, hoje o São Paulo jogou dividindo bola, hoje o São Paulo foi pra cima, hoje o São Paulo foi com o pé duro nas divididas, correu, deu carrinho, cara, uma postura totalmente diferente dos outros jogos. E não tem como não ligar com a notícia que saiu, que o São Paulo pagou parte do que devia para os jogadores. Então esses caras não estavam correndo por conta de parte do pagamento que estava em atraso. É o que leva a pensar, porque o mesmo time que perdeu pro Grêmio, que tava aí há 7 jogos sem ganhar, hoje ganha do quinto colocado do Campeonato Brasileiro. É simplesmente surreal, cara, quando você para pra acreditar, quando você para pra assistir. O time do São Paulo hoje foi um time totalmente diferente, um time interessado. Vocês viram os piques que o Luciano tava dando? Como ele tava correndo, como esses caras se entregaram hoje. Cara, é por isso que a gente reclama da mídia alternativa, é por isso que a gente reclama tanto, xinga tanto esses caras, porque, cara, eles jogam quando eles querem, e deu pra ver que quando eles querem jogar, eles batem de frente com times lá de cima, cara. Não era pro São Paulo estar nessa posição, não era pra gente estar fazendo conta pra rebaixamento. Agora, praticamente a gente extingue a chance, falta, eu acho que mais 3 pontos e já era. Praticamente extingue a chance de ser rebaixado. Mas, cara, olha o jogo que o São Paulo fez, rapaziada. É por isso que a gente tem que cobrar, cara. Ficar em cima desses caras, porque esses caras têm como entregar mais. E ainda bem que entregou e ainda bem que vencemos. Vamos falar agora do jogo, agora que eu falei um pouco das duas coisas que eu notei, assim, do time do São Paulo. Cara, o primeiro tempo, pra mim, o São Paulo dominou. Simplesmente dominou. Tanto é que os 2 gols que teve na partida foi no primeiro tempo. O Bahia não ofereceu pra mim perigo algum, São Paulo dominou, controlou. E no segundo tempo o São Paulo controlou bem, cadenciou bem. Teve o início ali do segundo tempo que o Bahia queria um pouco pra cima, mas o Rafael fez uma bela defesa, uma defesaça, e o time do Rogério Ceni começou a se desfacelar, com um cara lesionando atrás do outro. E o Rogério Ceni teve que fazer ali improviso, substituições inesperadas. E o Crespo substituiu alguns jogadores e o São Paulo controlou bem, cara. Controlou bem, não ofereceu tantos. Teve chance de aumentar o placar no segundo tempo, mas caiu no pé do Tapia, do Ferreirinha. E já é pedir demais, né? E o Bahia teve lá uma chance ou outra, mas nada que oferecesse um risco do Bahia. Venceu quem mereceu vencer. O nosso São Paulo mereceu vencer hoje. Esses caras jogaram muita bola. Como eu disse que eu não ia dar mais notas até o final desse ano, por causa da eliminação da Libertadores, mas vou falar sobre a atuação de cada um, que pra mim foi positiva. O Rafael pra mim fez, quase não foi bolas no gol, mas a bola que foi no gol ele defendeu, e uma bela defesa, convenhamos. Rafael, que tem sido um dos jogadores mais regulares aí da defesa do São Paulo. Pra mim a trinca de zaga, que foi constituída hoje por Arboleda, Alan Franco e Sabino. Cara, o Sabino jogou muito bem. Por incrível que pareça, o Sabinão jogou bem demais hoje. Uma partida sólida do Sabino. Pra mim também o Alan Franco jogou muito bem. Pra mim o que tava um pouco mais disperso era o Arboleda, mas nada que fosse comprometedor e que alguma falha bizonha do Arboleda, não. Pra mim só o que tava mais avoado, mas jogou bem também. Uma bela partida da zaga. Cara, na lateral, cara, o que esse Enzo
o que esse Enzo Dias jogou hoje, cara, é um cara que não se esconde do jogo. Ele eu nunca vi fazendo corpo mole, o Enzo Dias. Isso é verdade, cara. Cara, o que esse cara jogou hoje se entregou pra mim, um dos melhores da partida, cara. O Enzo Dias jogou demais, jogou muita bola. E do outro lado, uma grata surpresa, o Mike jogou muita bola no primeiro tempo ali, moleque ousado, errou uma coisa ou outra, mas cara, jogou muito bem. Tanto é que foi dele a assistência do gol do Luciano. E na substituição no lugar dele entrou o Mike, que quer dizer, o Mike, no lugar do Mike entrou o Mailton, que cara, o Mailton simplesmente, ó, socou e espancou a bola hoje, né? Poxa, pô, Mailton, espero que esse não seja o seu padrão, porque hoje tudo que foi pra fazer de errado e pra espancar a bola, o Mailton conseguiu fazer. Enfim. Vamos pro meio campo, que foi do Bobadilla, que fez um gol que ele quase erra, mas fez o gol. Depois desapareceu mais. Depois do gol, pra mim, o Bobadilla desapareceu. Pra mim, não foi uma boa partida do Bobadilla, além do gol. O Pablo Maia, pra mim, ainda falta muito ainda. Pra mim, o ponto fraco do São Paulo hoje foi o volante, embora tenha marcado bem, sim, marcou. Foi uma partida melhor do que a gente via do Pablo Maia, mas ainda pra mim ainda falta. O Pablo Maia tem, pra mim, potencial melhor de entregar algo melhor, mas enfim, jogou bem. E o Marcos Antônio, pô, não preciso nem falar, o cara dá outra dinâmica pro time. Eu já disse que o Marcos Antônio há muito tempo tem sido um dos melhores jogadores do time do São Paulo. Embora o segundo tempo ele tenha sumido um pouco, o segundo tempo ele tenha desaparecido um pouco, mas pra mim jogou muito bem também. Aí a gente vai pro ataque, o Luciano, cara, vocês conhecem a minha opinião do Luciano, eu já disse o que eu acho do Luciano, muitos pegam no meu pé e falam, tá defendendo o Luciano, e não é questão de defender o Luciano, é porque eu não acho ele o jogador mais inútil do São Paulo, como muitos falam, que tem que ser jogado no lixo. Eu acho que o grande problema do Luciano foi que colocaram ele com uma síndrome de protagonismo, colocaram o Luciano como protagonista, coisa que ele nunca foi na carreira dele. Hoje o Luciano atinge o patamar do 100º gol do São Paulo, que você, gostando ou não do Luciano, você pode achar ele um saco de lixo, ou você pode achar ele o seu ídolo, mas fato é que o Luciano hoje faz o 100º gol, marca que é muito difícil e muitos jogadores não alcançaram no São Paulo. O Luciano faz o seu 100º gol aí no São Paulo. Então, enfim, pra mim, como eu disse, não é um jogador inútil, não é um jogador que tem que ser descartado, é um jogador importante quando não é colocado como protagonismo, como fizeram parte da torcida que já saíram gritando Luciano. O máximo aplausos para ele, tava de bom tamanho, 100º gol, parabéns, e hoje fez um dos gols que deram a vitória pro São Paulo. Para mim, um dos melhores também jogadores hoje em campo. E correu. Você viu o pique que ele tava dando? Diferente do treinamento lá, o saláriozinho caiu na conta, é diferenciado, né? Enfim, e no segundo tempo, nada demais aconteceu, o Bahia não conseguiu fazer mais nada, como eu já disse, o segundo gol foi do Bobadilla ali, que ele conseguiu quase errar com a assistência do Luciano. Então hoje um dos melhores jogadores da partida foi o Luciano, você gostando dele ou não. Você sabe que eu não sou engenheiro de obra pronta, você sempre viu eu falando do Luciano e sempre viu que eu falava sobre ele, que eu não acho ele ídolo, mas também não acho esse saco de lixo que muitos colocam aí o Luciano, que tem que ser jogado no lixo e acabou. Não, pra mim é um jogador importante e tem a condição de se tornar um ídolo, por que não? Mas tem que mudar algumas posturas, como o cartão amarelo idiota que ele conseguiu tomar e parar de achar que ele é craque, coisa que ele não é. Enfim, pessoal, e a gente no São Paulo teve vários ídolos que não eram craques, mas que alcançaram a idolatria da torcida de outras maneiras. Enfim, pessoal, mais uma vitória, mito Rogério Ceni. Rogério Ceni é demais, Rogério Ceni não consegue prejudicar o São Paulo de maneira nenhuma. É um mito, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha pra geral, deixa o seu hypar. Enfim, pessoal, obrigado a todos vocês que assistiram. Vamos passar o fim de semana, ó, aquela belezinha, tranquilidade, alegria. Um grande abraço, até a próxima. Vamos gritar? Lúcia... Não, por favor, né?